Fala, galera! Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você está assistindo isso, mas estamos aqui reunidos para mais um Espírita Pop. E hoje a gente vai falar sobre o perdão. Porque é difícil perdoar. E por que é tão difícil perdoar, né, Matheus? Vamos falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. Bom, Matheus, trouxemos hoje o tema do perdão, porque não tem como estar aqui encarnado e não ter magoado ou sido magoado por alguém. E nessa dinâmica aí do perdão, que envolve muito o perdão pessoal, né, do ato de se perdoar e ter essa capacidade de perdoar o outro, existe uma grande dificuldade. Tem coisas que a gente até consegue deixar passar, outras nem tanto. Sim. E aí? Eu acho bem complicado. Essa parte do perdão, eu vejo que a questão do perdão para nós, né, seres humanos do planeta Terra, é muito ainda atrelada à questão do egoísmo, né? Eu acho que egoísmo é uma das maiores, né, dos maiores defeitos que a humanidade ainda tem, né? Que o homem moderno tem, né? E o auto-perdão também, por incrível que pareça, né? Parece que o auto-perdão, às vezes, por você estar se cobrando demais, né? Mas às vezes você está se cobrando demais justamente por uma questão de você quer atingir alguma coisa que você visa tanto, mas que não necessariamente é algo que vai te fazer bem, né? Então tem várias questões do porquê que a pessoa pode estar se cobrando muito, o porquê da pessoa está se martirizando e que ela deve alcançar o auto-perdão, né? Ela deve procurar o auto-perdão. Mas acho que muitas delas, às vezes, estão enraizadas nessa questão do orgulho, às vezes do egoísmo, de você ainda estar faltando um pouco de respeito, às vezes, consigo mesmo, né? De você aceitar seus defeitos, suas dificuldades, de colocar ali, ter um pouco de humildade, parar e olhar, ó, isso aqui eu ainda não consigo, isso aqui eu consigo, né? Acho que é uma das coisas mais difíceis de fazer, você parar, olhar pra dentro e falar, cara, isso aqui eu ainda não consigo, né? Eu não posso. Eu acho que o espiritismo, ele ajuda muito a, pelo menos, começar a trilhar um caminho do perdão. Porque entendendo que tudo não acaba no aqui e no agora e que, independente do mal que nos tenham feito, as coisas se renovam, as oportunidades aparecem novamente, a lei de ação e reação, então nada fica por isso mesmo, que o nosso perdão não significa uma libertação das consequências que o outro vai ter que lidar pelo que fez. E também entender essa jornada evolutiva em que às vezes a gente erra, mas é sempre por ignorância do bem, fases que a gente está passando. E se hoje a gente olha para o erro do outro e fala, eu não erraria nisso, isso eu não faria, quem garante que a gente já não fez lá atrás? Verdade. Aí fica a indagação aí, né? Vou te jogar uma pegadinha aqui. O que você acha mais difícil? Se perdoar ou perdoar o próximo? Eu acho que são duas coisas que estão interligadas. Então, assim, geralmente, a dificuldade que o outro tem de perdoar o próximo é porque tem dificuldade de se perdoar. É a mesma coisa em relação ao amor, né? A dificuldade que a gente tem de se amar revela essa dificuldade de amar Tem o vezes que outro muitas também. vezes o que magoa a gente no próximo, que faz a gente ficar incomodado com o próximo, às vezes é um reflexo de algo que a gente Tá mesmo na tem, né? gente. A nossa inflexibilidade vai se refletir porque ela tá dentro da gente. Então, a gente vê que a culpa, por exemplo, que assombra muita gente depois do desencarne, ela é um reflexo da exigência que a gente tinha em relação aos outros. Na verdade, era algo que a gente carregava dentro. Então, a gente tem que trabalhar isso também, de entender que nós erramos e que faz parte do nosso processo. O que importa não é o erro em si, mas o que a gente vai fazer a partir dele. Porque, como o Espiritismo nos ensina que as oportunidades se renovam, não só nas próximas vidas, mas ainda nessa, cada segundo que Deus permite que a gente continue encarnado, Ele está nos dando oportunidades e instrumentos de, pelo menos, começar a reequilibrar a situação. Então, a gente pode se entregar a um fato ou fazer algo a respeito. E aí, diante disso, entender que o outro vai ter o seu momento de despertar e, mesmo que ele ainda nem tenha se conscientizado do mal que nos fez, isso não tem que atrapalhar o nosso processo de perdoá-lo. Porque a falta do perdão, ou seja, esse rancor, esse remorso, é uma corrente, né? Que está nos prendendo a essa pessoa e a esse sentimento. Exatamente. É algo muito acho que de um pouco de desapego, assim, dessas questões todas, assim, tipo, acho que a questão mais do perdão é você você tentar parar, né, parece até um pouco contraintuitivo, mas parar, às vezes, ser um pouco mais racional, entendeu? Você tentar ver as coisas de uma maneira mais objetiva, para depois você começar a tomar uma certa atitude a respeito daquilo, né? Às vezes a gente vai muito, às vezes, no emocional ali, e daí deixa aquela emoção conduzir tudo, e às vezes quando você vai ver, você já tá, né, num estágio onde já é muito mais complicado você, né, se colocar distante e analisar a questão mais objetivamente. Então, acho que também tem que colocar muita paciência nisso, né? Você ter paciência consigo mesmo, você ter paciência com as pessoas, com todas as situações, né?
Eu acho que uma das coisas que as pessoas se cobram muito com essa questão do perdão é quando Jesus fala, né? Perdoe ao vosso inimigo, né? Então, perdoar o nosso inimigo é algo muito complicado também, né? 70 vezes 7. Não é pra Exato. fazer a continha na calculadora. É porque Exato. é pra perdoar infinitamente, se for Sim. necessário. Eu acho que, às vezes, muito que as pessoas fazem é, tipo, eu tenho que perdoar o meu inimigo. E, tipo assim, eu tenho que perdoar o meu inimigo agora, eu tenho que perdoar tudo de uma vez, entendeu? Uhum. Tipo, às vezes a pessoa fez um monte de coisa pra você, um monte de coisa que deixou te chateado. E quando você pensa, perdoar o vosso inimigo, eu perdoar tudo que ela fez. Uhum. Cara, começa tentando perdoar alguma coisinha ou outra, entendeu? Uhum. Né? Compartimentaliza ali, né? Pega uns pedacinhos menores e vai trabalhando aquela ideia, tipo, acho que isso aqui eu vou tentar ver pela perspectiva da pessoa, ou por uma perspectiva diferente. Daí começar a trabalhar aquilo e depois você vai indo para as questões maiores, né? Eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir, né? E procurar não se martirizar tanto, né? Eu acho que a gente tem muito essa questão, né? Eu já vi muita gente falando isso, né? Uma frase que eu, particularmente, me sinto bem incomodado quando eu vejo as pessoas dizendo e também quando não me sinto à vontade de falar para as pessoas, né? Que às vezes o pessoal tem muito aquela visão de, tipo, quando eu tô numa situação difícil, o que que eu faço? Daí a pessoa chega e fala, faça o que Jesus faria. Uhum. E eu acho uma situação é uma pressão muito grande, pô, porque... Mas é um caminho, é uma orientação. É o caminho, é uma eu digo. bússola. Tipo, você tem que tentar fazer o melhor que você pode com base no que Isso, Jesus fez. Agora, isso. fazer o que Jesus faria, às vezes você coloca a pessoa numa situação de destaque muito forte. Óbvio que você também então pode se acomodar e, vou fazer o que eu acho melhor ali e não sair da sua zona de conforto. Você tem que sair da sua zona de conforto, tem que progredir, né? Não pode acomodar. Ele é um modelo, mas como a gente ainda tá em construção, natural que a gente não Exatamente. consiga fazer Porque igual. acaba que você se coloca numa posição de, tem que fazer o que Jesus faria. Se você não faz, você começa a sentir culpa e daí você tem dificuldade de se perdoar. Porque, Jesus fez e eu não fiz. Jesus é um modelo, é um guia, mas Jesus é Jesus. Ele ainda tá um pouco distante da gente. Então, a gente tem que ter essa humildade ainda. Quando a gente se magoa com o outro e que gerou esse conflito que nos trouxe uma mágoa que tá difícil de superar, e aí gera esse perdão que tá tão difícil de liberar, é porque a pessoa errou, correto? E se a gente tá chateado pelo erro, é porque a gente não tá admitindo que essa pessoa erre. Sim. A gente tá dizendo assim, você não podia ter errado. Uhum. Mas tá todo mundo suscetível a isso. Sim. E como a gente muitas vezes nem tá na situação que a pessoa esteve para entender como a gente agiria, como a gente pode falar? E talvez a gente já tenha estado em outras vidas e só não lembra. Sim. É por isso que tem aquela passagem de Jesus, né? Atire a primeira pedra quem nunca errou, né? Porque assim, é isso, é sobre isso. Ele que já era um espírito crístico, ele que realmente podia se chamar de bom, ele não julgou? Imagina. E aí a gente tá aqui nesse joguinho de apontar dedos. Então, assim, é um exercício de tolerância. Sim. De compaixão com a humanidade do outro, que erra mesmo, que mete os pés pelas mãos. E é tanta coisa envolvida no universo daquele ser que não se limita a essa vida. A gente tem que sempre lembrar disso, porque o espiritismo é isso que ele tem a agregar, são essas visões além. Então, trabalhar isso em nós de entendermos que também, apesar do outro ter falhado, se não fosse para ser como foi, Deus não permitiria que acontecesse. Controlar um pouco as expectativas, né? Às vezes a gente tem uma expectativa tão grande em cima de alguém que quando ela erra, você não podia errar, mas por que você colocou essa pressão tão grande em cima de uma pessoa de que ela não pode errar, se todo mundo está sujeito ao erro, né? Isso. Então, é bem complexo. Eu vejo isso muito acontecendo quando a gente está no crescimento, né? De que a gente começa a pensar um pouco fora da caixa ali da nossa família, dos nossos pais, dos nossos professores, que daí a gente começa a ver os erros daquelas pessoas que pra gente, na nossa infância, na nossa adolescência, eram pessoas que, em teoria, não erravam, pessoas que a gente via como pessoas superiores, né? Então, a gente vai crescendo, a gente vai ver que elas erram, que elas têm problemas. São humanas. E daí a gente, às vezes, fica com esse sentimento de, mas não era pra você errar, por que você errou? E daí você fica com, às vezes, até um ranço da pessoa depois, né? E, assim, a gente tem que pensar que as pessoas não são 880. Não existe pessoas... Eu gosto de viver que não existem pessoas boas e pessoas ruins. Existem pessoas que têm dificuldades em alguns pontos e qualidades. Elas têm qualidades, né? E defeitos. Então, assim, você não dá pra julgar uma pessoa com base só nos defeitos dela. Isso. Você sempre tem que tentar ver os dois lados. E muitas vezes a nossa dificuldade de perdoar tá em sentir que, primeiro, a gente vai estar liberando a pessoa das consequências. Então, é aquela coisa, eu não vou perdoar. Sim. Porque a gente sabe que tá alimentando um sentimento ruim, uma energia ruim que tá sendo lançada pra essa pessoa. E a gente usa isso como um canal ali de vingança também, sabe? De tipo assim, eu tô alimentando isso aqui. Mas também parece que perdoar é deixar ir como se a gente não se importasse mais com o que aconteceu. No sentido de, por exemplo, se a gente perdeu alguém pelo ato de outro, impensado, inconsequente, a gente pensa assim, se eu perdoar, é como se eu estivesse esquecendo dessa pessoa que eu perdi.
é como se eu não me importasse mais com ela. Então, para mostrar que eu me importo, eu vou me agarrar nesse sentimento aqui de remorso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque amor é amor, ódio é ódio, Sim. raiva é raiva. E nesse processo de perdão, a gente também está ajudando a pessoas que eventualmente tenham sido prejudicadas e as quais a gente tomou as dores ou se sentiu dilacerado no processo, né? Sim. Há uma questão que eu acho importante também do perdão, né? Que nem você falou, às vezes rola uma consequência que isso te causa uma lesão, né? Que isso te machuca, né? E às vezes a pessoa também tem a visão de que, perdoar é... Primeiro que a gente tem que singular que perdoar não é esquecer, então perdoar é realmente você aceitar o fato, entender, compreender e deixar aquilo seguir, né? É muito mais uma questão de aceitação, mas também de saber que não é só porque você perdoou que isso não quer dizer que não machuque, né? Uhum. Não é só porque, não, eu tô perdoando, então eu estou curado, ou não Isso. dói mais, ou isso não me incomoda. Não, muitas vezes é uma situação que você ainda vai ter que lidar muito mais pra frente, mas isso não quer dizer que o perdão tem que estar atrelado à cura, né, vamos dizer assim, e também não necessariamente vice-versa, né? Eu tenho que me curar para poder depois perdoar. Não. Uhum. São coisas que você pode trabalhar separadamente. A gente tem que só tomar o cuidado para não colocar os pés entre as mãos ali e acabar deixando a gente se levar ali não, eu vou me curar e esquecer da pessoa, então, eu vou perdoar e daí depois eu vou esquecer de me tratar. Não, você tem que tentar arranjar um equilíbrio entre lidar com aquela situação de maneira interna sua e lidar com a outra pessoa ou lidar com a questão do perdão de forma saudável, né? Uhum. É bem importante. E o perdão, a gente tende a pensar assim, eu não vou te dar o meu perdão, como se o perdão fosse algo para o outro. Sim. Quando o perdão é unicamente para nós. Porque Uhum. a gente perdoar ou não vai fazer diferença para o outro no sentido de que ele vai ter que lidar com as consequências e se ele tiver uma baixa sintonia, beleza, ele pode Sim. até receber as nossas más energias e isso ter consequências para eles, que também depois voltam pra gente por ter lançado isso para eles. Mas também se eles já estiverem num outro ponto em que eles se perdoaram pelo que fizeram e estão tentando ser uma pessoa melhor, a gente tá ali, remoendo e se envenenando naquele sentimento e pro outro não tá fazendo diferença. Então, o perdão é para si próprio, para se desvencilhar e se ajudar a não se envenenar cada vez mais e trazer até consequências mais gravosas por um ato que aconteceu e que nada pode ser feito neste momento a respeito. Então, por exemplo, tem gente que acaba ficando doente porque fica remoendo determinadas situações e esse sentimento vai gerando, vai realmente somatizando de forma que atinge o nosso espírito. Na verdade, é do espírito para fora, né? Então, começa lá e atinge o nosso campo orgânico, às vezes gerando doenças, inclusive terminais. A gente vê muitos cânceres que se originam dessa forma. Então, a gente está se prejudicando por algo que aconteceu, por algo que o outro fez. Então, entender isso. A lei é divina de ação e reação. Então, não tem como o outro escapar. Não é o nosso perdão que vai diminuir, por exemplo, as consequências do que o outro fez. O nosso perdão fala muito mais sobre nós. Em que momento evolutivo a gente está de apego em relação a pessoas, a bens, a situações, e o quanto a gente já entendeu que dá para olhar para um outro ponto de vista e que tudo é muito maior do que isso. E que não há nada que a gente possa perder para sempre e que não tenha mais solução, vamos dizer assim. Eu vejo muitas vezes as situações onde é uma situação bem complicada, onde as pessoas elas são cobradas por um perdão, né? Às vezes até mesmo pela própria pessoa que elas estão tentando perdoar, né? Às vezes acontece muito em relacionamento em que não acaba tão bem, e daí uma pessoa, não, me perdoa, não sei o que e tudo. E assim, acho que é as maneiras que você, no momento que você mais tem que ser honesto, assim, de tipo, cara, perdão não é uma coisa que vai vir de uma hora pra outra. Não, É um não dá pra processo. é um processo. Então, assim, é ser aberto, cara, eu tô num processo, entendeu? Estou analisando, estou, né, me reorganizando, refletindo. Então, tem que dar tempo ao tempo, né? Pro processo acontecer de forma saudável. E assim, você perdoar o outro, que nem você falou, você perdoar o outro não tem nada de referência ao outro. Se alguém está interessado em saber se você perdoa ela, às vezes pode ser uma questão, um mecanismo para ela também poder começar a se perdoar, Isso. né? Pra dar o suporte nela. Mas assim, é algo que ela também tem que lidar por ela mesma, né? Ela não pode, né, se debruçar sobre, a pessoa me perdoou ou não, né? Ela também tem que fazer a parte dela, né? De obter o perdão dela mesmo, com ela mesma, né? Então, sempre que tem duas pessoas envolvidas e que rola um conflito, primeiro elas duas têm que se comprometer a se perdoar, para depois, às vezes, né, se reunir e, né, resolver o conflito, ou às vezes
colocar, né, os termos iguais para eles poderem seguir dali para frente com aquela relação, seja ela uma relação de amizade, seja uma relação que seja à distância, né? Então, só para elas definir que tipo de relação que elas vão ter dali para frente. E isso só acontece a partir do momento que os dois se dispõem a trabalhar em si mesmo. Então, sempre, como você falou, o perdão sempre vai vir mais internamente do que necessariamente externamente. Óbvio que também é interessante você externalizar, assim, para uma pessoa. Né? Se você já conseguiu perdoar alguém e ela ainda está se martirizando, né? Se você puder dar um amparo e suporte para ela, sempre é muito importante. Porque, né? Não necessariamente porque um perdão é algo que a gente tem que lidar internamente, que necessariamente você tem que fazer sozinho, né? A gente tem aí, né? Amigos, familiares, terapeutas, né? Muitas coisas muitas fontes que podem ajudar a gente a lidar com essas situações. Então, a gente sempre tem que estar aberto à ajuda também, né? E perdoar, como você falou, não é esquecer, Sim. Porque nós temos memória, né? E como é que você vai apertar um botãozinho e fingir que não aconteceu? Mas é lembrar sem doer. É algo que já não manifesta nenhum tipo de sentimento negativo ao recordar, ao ver ou ao ter qualquer tipo de experiência que relembre aquela situação. É realmente deixar ir. A gente vai ver lá no livro Consolador que quando perguntado para Emmanuel sobre o perdão, se perdoar e esquecer, ele fala que sim, porque ele leva para esse lado de esquecimento no sentido de que não ressente mais, ou seja, o seu coração está totalmente liberto. E você... Tem coisas que às vezes vão nos fazer que a gente não vai nem lembrar, porque foram pequenas. A gente vai dizer assim, não, eu me lembro que teve uma treta, mas nem lembro mais como é que foi, o que foi mesmo, o que aconteceu, né? E tem outras que são mais profundas. E então, ok, algumas a gente não vai conseguir esquecer, mas é conseguir realmente se desvencilhar de qualquer sentimento negativo em relação a isso. E, como dissemos, é um processo, então, no início, vai requerer um esforço da nossa parte e, sim, vai ser forçado. Ok, melhor assim do que a gente deixar e continuar cultivando sentimentos ruins. Então, vamos forçar. Vamos fazer uma oração forçada para essa pessoa. A minha vontade era de orar por ela? Não era de orar por ela. Ok, mas ora mesmo assim, pede por ela, né? Quando vier um pensamento ruim sobre essa pessoa ou sobre o acontecimento, tenta mudar a chavinha, faz uma oração, pede para Deus aliviar seu coração, te ajudar nesse processo, faz uma leitura, abre um livro ao acaso, né? Então, assim, tenta mudar a estação, elevar a sua sintonia todas as vezes que isso acontecer. É um exercício diário, toma passe, enfim, faz o que você puder. E aí, com o tempo, porque o tempo é um ingrediente fundamental, a gente vai perceber que as coisas vão começar a doer cada vez menos, a gente vai conseguir dar passinhos, às vezes de formiguinha, mas a gente vai chegar lá. E às vezes não é um trabalho para uma existência só. Infelizmente, tem feridas que necessitam de mais existências para serem perdoadas, mas se a gente puder começar aqui, a gente já vai chegar bem melhor do lado de lá, porque essa culpa, esse remorso, essa raiva e esse ódio vai trazer severas consequências para o nosso espírito. Exato, né? Tá atrelado também ao orar e vigiar, né? Se você passou por uma situação que você tem que buscar o perdão tanto de outros quanto do seu próprio, você também tem que se esforçar ali no orar e vigiar, de você continuar mantendo, né? Se propor a mudar, se propor a perdoar, se propor a perdoar o outro, então tem que vigiar seus pensamentos, vigiar. Não adianta muito você ficar tentando, tipo, não, isso aqui dá pra deixar passar, essa situação dá pra deixar passar. Mas ainda assim, toda vez que você lembra, ainda tem aquele rancorzinho, aquela coisa, ou então... não deixou pra passar, mas aí você afastou a situação, deixou de lado e nunca mais tocou no assunto, aí você esqueceu, porque simplesmente você deixou de ter contato tanto tempo que você esqueceu, mas na hora que aparece de novo, aí volta tudo. Não é bem assim, né? Isso. Não é você só afastar e fingir que não existiu, ou fingir que não aconteceu. Não, é realmente parar, orar, vigiar. E o fato de você estar orando pela pessoa, orando pela situação, né? Orando para que tudo aconteça certo, de certa forma, te ajuda também, porque o nosso corpo é muito influenciado pelos nossos pensamentos e também a gente, né, como ser humano, a gente é muito influenciável de maneiras que a gente não espera. Que nem aquele truque famoso, né? Tipo, você tá triste, fica uns 5 minutos sorrindo no espelho. Uma hora seu próprio corpo vai falar, cara, a gente tá feliz. E ele muda. Então, assim, é algo mágico. Assim, se você se condicionar a fazer essas coisas, eventualmente você vai tomar aquilo um hábito e aquilo vai realmente começar a fazer efeito. Então, é um exercício de formiguinha ali, um exercício de tentar um pouquinho a cada dia e realmente estar aberto ao processo, né? É mais importante. Por isso que, realmente, perdoar não é fácil, é difícil pra caramba, por isso é nobre, muito bonito quando a gente consegue, é motivo de orgulho de nós mesmos, e a gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo
sacrifício mais agradável a Deus é justamente se reconciliar com aquele que a gente teve algum problema, com o nosso inimigo, né? Que é uma palavra forte, porque às vezes a gente vai sentir como verdadeiro inimigo, mas é qualquer pessoa com quem a gente tenha tido algum tipo de problema mal resolvido. Então, nessa passagem lá, vai ter aquela passagem da Bíblia em que Jesus fala que eles deixam os sacrifícios que eles estavam levando para o templo, essas manifestações exteriores, primeiro vai, reconcilia-te com teu inimigo e depois você volta. Então, assim, essa é o nosso dever de casa aqui na Terra, porque a gente vai chegar com problemas já anteriores, e que a gente vai ter aquele sentimento de ranço e dificuldade de se relacionar com determinadas pessoas, isso já mostra que a gente está aqui para retomar aquele perdão que a gente não conseguiu liberar no passado, e também situações vão acontecer nessa vida que a gente vai saber exatamente quais são, e a gente está aqui para tentar deixar isso passar, trabalhar isso em nós e sair daqui mais evoluidinhos. Queremos, né? Todos nós queremos, Todos então nós, vamos fazer o essa é a possível. E é isso. Exatamente. Acredito que ficou bem claro, né? Que assim, o perdão é tempo, disposição e humildade. Eu acho que né? Humildade. Se Deixar o desviar do egoísmo de lado. Exatamente. O orgulho. Exato. As duas coisas. São as duas chagas da humanidade. Exato. Então é isso, gente. Se vocês tiverem algum comentário sobre o perdão, já tiveram dificuldade, concordaram, discordaram, coloquem aí pra gente. Também se tiverem sugestão de tema, a gente agradece. E deixem o like, que vocês ajudam que essa mensagem chegue a mais pessoas e a divulgar a nossa doutrina, que tanto nos ajuda a cada dia. A gente espera por vocês no próximo programa. Até lá!